Habitantes do Céu. Mensagem de Dwight Lyman Moody. Se há algo que deveria aproximar o céu dos cristãos, é saber que Deus e todos os seus entes queridos estarão lá. O que torna o lar tão atraente? É porque temos uma bela casa? É porque temos lindos gramados? É porque temos lindas árvores ao redor daquela casa? É porque temos lindas pinturas nas paredes internas? É porque temos móveis lindos? É tudo isso que torna o lar tão atraente e bonito? Não, são os entes queridos que estão nele. São os entes queridos que estão lá. Lembro-me de que, depois de algum tempo longe de casa, voltei para ver minha honrada mãe e pensei que ao voltar, iria pegá-la de surpresa e surpreendê-la inesperadamente. Mas quando descobri que ela havia partido, aquele velho lugar não parecia nem um pouco um lar. Entrei em um cômodo e depois em outro e percorri toda a casa, mas não consegui encontrar aquela mãe amada e perguntei a algum membro da família: onde está a mãe? E eles disseram que ela tinha ido embora. Bem, o lar havia perdido o encanto para mim. Foi aquela mãe que tornou o lar tão doce para mim. E são os entes queridos que tornam o lar tão doce para todos. São os entes queridos que tornarão o céu tão doce para todos nós. Cristo está lá, Deus o Pai está lá, e muitos que eram queridos para nós que viviam na terra estão lá e estaremos com eles mais tarde. Encontramos claramente no capítulo 18 de Mateus e no versículo 10 que os anjos estão lá. Guardai-vos, não desprezes nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que no céu seus anjos sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Seus anjos sempre contemplam a face do Pai. Teremos boa companhia lá em cima, não apenas aqueles que foram redimidos, mas aqueles que nunca foram perdidos, aqueles que nunca souberam o que é transgredir, aqueles que nunca souberam o que é ser desobediente, aqueles que o obedeceram desde a manhã da criação. Diz em outro lugar, quando Gabriel desceu para dizer a Zacarias que seria o pai do precursor de Jesus Cristo, Zacarias duvidou dele, nunca antes havia duvidado dele, e essa dúvida é respondida com a declaração: eu sou Gabriel, que estou na presença do Todo-Poderoso. Que coisa gloriosa poder dizer! Foi dito que haverá 3 coisas que nos surpreenderão quando chegarmos ao céu. Uma, encontrar lá muitas pessoas que não esperávamos encontrar lá. Outro, encontrar alguém que não estava lá e que esperávamos. Uma terceira e talvez a maior maravilha será encontrarmos-nos lá. Certa vez, uma mulher pobre disse a Rowland Hill que o caminho para o céu era curto, fácil e simples, compreendendo apenas 3 passos, fora de si mesmo, para dentro de Cristo e para a glória. Temos um caminho mais curto agora, sair de nós mesmos e entrar em Cristo, e estamos lá. Assim como um homem morto não pode herdar uma propriedade, uma alma morta também não pode herdar o céu. A alma deve ser ressuscitada em Cristo. Dizem-nos que entre os bons que esperamos encontrar no céu, haverá toda variedade de caráter, gosto e disposição. Não há nenhuma mansão lá, mas muitas. Não existe uma porta para o céu, mas muitas. Não existem apenas portões no norte, mas no leste 3 portas, e no oeste 3 portas, e no buscado 3 portas. De quadrantes opostos da bússola teológica, de quadrantes opostos do mundo religioso, de quadrantes opostos da vida e do caráter humano, através de diferentes expressões de sua fé e esperança comuns, através de diferentes modos de conversão, através de diferentes porções da Sagrada Escritura, irão os viajantes cansados entrarem na cidade celestial e se encontrarem, não sem surpresa, às margens do mesmo rio da vida. E naquelas margens encontrarão uma árvore que produz não o mesmo tipo de frutos sempre e em todos os momentos, mas 12 tipos de frutos, para cada mudança de mentalidade, para o sofredor paciente, para o servo ativo, para o santo e humilde filósofo, para os espíritos dos homens justos agora finalmente aperfeiçoados. E as folhas da árvore serão para a cura, não apenas de uma única igreja ou povo, não apenas do escocês ou do inglês, mas para a cura das nações, o francês, o alemão, o italiano, o russo.
Para todos aqueles de quem pode ser, nisso, seus frutos foram mais removidos, mas que, no entanto, têm fome e sede de justiça, e que, portanto, serão saciados. Um eminente divino vivo diz: quando eu era menino, pensava no céu como uma cidade grande e brilhante, com vastos muros, cúpulas e pináculos, e sem ninguém nele, exceto anjos vestidos de branco que eram estranhos para mim. Pouco a pouco meu irmão mais novo morre, e pensei em uma grande cidade com muralhas, cúpulas e pináculos, e um rebanho de anjos frios e desconhecidos, e um sujeitinho que eu conhecia. Ele era o único que eu conhecia naquela época. Depois outro irmão morre, e havia 2 que eu conhecia. Então meus conhecidos começaram a morrer, e o rebanho crescia continuamente. Mas foi só quando enviei um dos meus filhinhos ao seu Pai Celestial, Deus, que comecei a pensar que tinha conseguido um pouco de mim mesmo. Um segundo foi, um terceiro foi, um quarto foi, e naquela época eu tinha tantos conhecidos no céu que não via mais paredes, cúpulas e pináculos. Comecei a pensar nos moradores da cidade celestial, e agora tantos dos meus conhecidos foram para lá, que às vezes me parece que sei mais no céu do que na terra. Viveremos para sempre. Diz no capítulo 12 de João e no versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Não posso concordar com algumas pessoas que Paulo tem dormido na sepultura e ainda está lá, depois das tempestades de 1800 anos. Não posso acreditar que aquele que amou o Mestre, que tinha um zelo tão ardente por ele, tenha sido separado dele em um estado inconsciente. Pai, desejo que também aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória que me deste. Esta é a oração de Cristo. Agora, quando o homem crê no Senhor Jesus Cristo, ele obtém a vida eterna. Muitas pessoas cometem um erro aí mesmo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não diz que ele o terá quando morrer. Está no presente. É meu agora se eu acreditar. Ele é o dom de Deus. Isso é suficiente. Você não pode enterrar o dom de Deus. Você não pode comprar a vida eterna. Todos os coveiros do mundo não conseguem cavar uma cova grande e profunda o suficiente para conter a vida eterna. Todos os fabricantes de caixões do mundo não conseguem fazer um caixão suficientemente grande e profundo para conter a vida eterna. Isso é meu, é meu. Acredito que quando Paulo disse estar ausente do corpo e presente com o Senhor, ele quis dizer o que disse, que ele não ficaria separado dele por 1800 anos. Aquele espírito que ele adquiriu quando se converteu, ele obteve de uma nova vida e de uma nova natureza. E eles não podiam guardar isso no sepulcro. Eles não poderiam enterrar aquilo que voou ao encontro de seu Criador. Pode ser que ele não esteja satisfeito e não ficará até a ressurreição, mas Cristo diz, ele verá então o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Até o corpo será ressuscitado. Este corpo, semeado em desonra, ressuscitará em glória. Este corpo que se corrompeu, revestir-se-á da incorrupção, e este corpo mortal revestir-se-á da imortalidade. É apenas uma questão de tempo. A grande manhã do mundo pouco a pouco amanhecerá sobre a terra, e os mortos ressuscitarão e ouvirão a voz daquele que é a ressurreição e a vida. Paulo diz, se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele poderia demolir o templo de barro e deixá-lo, mas tinha uma casa melhor. Ele diz em um lugar, estou em uma situação difícil entre dois, ter o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. No entanto, permanecer na carne é mais necessário para mim. Para mim, é um pensamento doce pensar que a morte não nos separa do Mestre. Muitas pessoas vivem continuamente na escravidão da morte, mas se eu tiver a vida eterna, a morte não poderá atingi-la. Pode tocar a casa onde moro, pode mudar meu semblante e mandar meu corpo para a sepultura, mas não pode tocar esta nova vida. Para mim é muito triste pensar que tantos professos cristãos encaram a morte dessa maneira. Recebi há algum tempo uma carta de uma amiga em Londres e pensei, enquanto a lia,
em pegá-la e lê-la para outras pessoas e ver se conseguiria fazê-las encarar a morte como esse amigo faz. Ele perdeu uma mãe amada. Na Inglaterra, é muito comum enviar cartões em memória dos que partiram, e eles colocam neles grandes bordas pretas, às vezes 1/4 de polegada de borda preta. Mas este amigo foi e colocou ouro. Ele não vestiu nada de preto. Ela tinha ido para a cidade dourada, e então ele simplesmente colocou uma borda dourada, e acho que é muito melhor que o preto. Acho que quando nossos amigos morrerem, em vez de colocarmos uma grande borda preta em nossos memoriais para fazê-los parecer escuros, seria melhor colocarmos ouro. Não é a morte, é a vida. Alguém disse a uma pessoa que estava morrendo: "Bem, você ainda está na terra dos vivos." "Não", disse ele, "ainda estou na terra dos moribundos, mas vou para a terra dos vivos. Eles vivem lá e nunca morrem." Esta é a terra do pecado, da morte e das lágrimas, mas lá em cima eles nunca morrem. É vida perpétua, é uma alegria incessante. É uma coisa gloriosa morrer. Foi o testemunho de Hannah More em seu leito de morte. Embora sua vida tivesse sido semeada com as mais raras amizades e a idade não tivesse enfraquecido sua memória a ponto de fazê-la esquecer aquelas pequenas aldeias entre os penhascos de suas colinas nativas, ou as escolas missionárias que ela fundou com tanta perseverança e onde sua falta seria tão triste. Como alguém disse, há uma cama macia, é bela como o sopro da calma. Estende-se um sofá para mortais cansados, onde podem descansar a cabeça dolorida e encontrar repouso no céu. Há uma hora de descanso pacífico, dado aos andarilhos em luto. Há uma alegria para as almas angustiadas, um bálsamo para cada peito ferido. É encontrado no céu. Conhecendo nossos amigos, muitos estão ansiosos para saber se reconhecerão seus amigos no céu. No capítulo 8 de Mateus e no versículo 11 lemos: "E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus." Aqui descobrimos que Abraão, que viveu tantas centenas de anos antes de Cristo, não havia perdido sua identidade, e Cristo nos diz que está chegando o tempo em que eles virão do leste e do oeste e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Estes homens não perderam a sua identidade. Eles eram conhecidos como Abraão, Isaque e Jacó. E se você se voltar para aquela cena maravilhosa que aconteceu no Monte da Transfiguração, você descobrirá que Moisés, que havia saído da terra há 1500 anos, estava lá. Pedro, Tiago e João o viram no Monte da Transfiguração, o viram como Moisés. Ele não havia perdido seu nome. Deus diz aqui a Isaías: "Não apagarei seus nomes do livro da vida do Cordeiro." Temos nomes no céu, lá levaremos nossos nomes, seremos conhecidos. Nos Salmos está escrito: "Quando eu acordar à sua semelhança, ficarei satisfeito." É suficiente. O desejo está escrito em cada coração humano aqui embaixo, mas lá estaremos satisfeitos. Você pode caçar o mundo de um extremo ao outro e não encontrará um homem ou uma mulher que esteja satisfeito, mas no céu não nos faltará nada. Diz no capítulo 2 da primeira epístola de João, falando aos seguidores de Cristo: "Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos como ele, pois o veremos como ele é. E todo homem que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo assim como é puro." Além disso, parece altamente provável, na verdade, acho que é claramente ensinado pelas Escrituras, que muitos cristãos descuidados irão para o céu. Haverá muitos que entrarão lá pela pele dos dentes, ou como Ló foi salvo de Sodoma pelo fogo. Eles mal conseguirão entrar, mas não haverá coroa de alegria. Mas nem todo mundo vai correr para o céu. Há muitos que não estarão lá. Você sabe que temos uma classe de pessoas que nos dizem que estão entrando no reino de Deus, sejam elas convertidas ou não. Eles nos dizem que estão a caminho, que eles estão indo para lá. Eles nos dizem que todos estão indo para lá, que os bons, os maus e os indiferentes irão todos para o reino e que todos estarão lá, que não há diferença. E em outras palavras, se me permitem usar uma linguagem simples, eles desmentem a Deus.
Mas eles dizem: cremos na misericórdia de Deus. Eu também. Acredito na justiça de Deus também, e penso que o céu seria muito pior do que esta terra se um homem não renovado pudesse entrar nele. Porque se um homem vivesse para sempre neste mundo em pecado, o que seria deste mundo? Parece que seria o próprio inferno. Deixe sua mente repassar a história deste país e pensar em alguns que viveram nele. Suponhamos que eles nunca morressem. Suponhamos que eles viveriam para sempre em pecado e rebelião. E você acha que Deus vai levar aqueles homens que rejeitaram seu filho, que rejeitaram a oferta de sua misericórdia, que rejeitaram a salvação e simplesmente pisotearam sua lei e se rebelaram contra suas leis aqui embaixo? Você acha que Deus irá levá-los diretamente para o seu reino e deixá-los viver lá para sempre? De jeito nenhum. Não há salões no céu. Nenhum bêbado herdará o reino dos céus. Agora que acordem aquelas mães que têm filhos que estão apenas começando uma vida dissipada, e não descansarão dia nem noite até que seus meninos sejam convertidos pelo poder da graça de Deus, porque nenhum bêbado herdará o reino de Deus. Esses bebedores moderados se tornarão bêbados. Nenhum homem jamais se tornou bêbado de uma só vez. Como o diabo segue esses bebedores moderados? Não conheço nenhum pecado mais obrigatório do que o pecado da intemperança. O homem está com as mãos e os pés amarrados antes que ele perceba. Eu estava lendo há algum tempo um relato sobre a adoração de cobras na Índia. Achei que era uma coisa horrível. Li sobre uma mãe que viu uma cobra entrar em sua casa e se enrolar em seu filho de apenas 6 meses de idade. E ela pensou que o réptil era uma coisa tão sagrada que ela não ousou tocá-lo. E ela viu aquela cobra destruir seu filho. Ela ouviu seus gritos lamentáveis, mas não ousou resgatá-lo. Minha alma se revoltou ao lê-lo. Mas temos coisas aqui na América que são tão ruins quanto aquela serpente na Índia. Serpentes que estão entrando em muitos lares cristãos e se enrolando em torno de muitos filhos e amarrando-os de mãos e pés, e os pais e mães parecem estar dormindo. Oh, que o Espírito de Deus nos desperte! Nenhum bêbado herdará o reino de Deus, nem vendedor de rum. Tenha isso em mente. Ai do homem que coloca a garrafa nos lábios do próximo. Tenho pena de quaisquer cristãos professos que alugam suas propriedades para bares. Tenho pena deles do fundo do meu coração. Se você nunca puder alugar sua propriedade para fins melhores, é melhor deixá-la vazia. Esta ideia de que tudo está indo bem e que todos estão indo para o reino de Deus, quer se arrependam ou não, não é ensinada em nenhum lugar das Escrituras. Não haverá extorsores no céu. Aqueles homens que apenas se aproveitam dos irmãos, daqueles homens que foram infelizes, cujas famílias estão doentes, que tiveram que hipotecar suas propriedades e tiveram um julgamento precipitado contra eles por algum homem que tem a mão em suas gargantas e fica com cada centavo que consegue. Esse homem é um extorsionário. Ele não herdará o reino de Deus. Tenho pena de um homem que ganha dinheiro desonestamente. Veja o trabalho que ele tem para mantê-lo. Com certeza estará disperso. Se você o obteve de forma desonesta, não poderá mantê-lo. Seus filhos não podem mantê-lo, eles não têm o poder. Você vê isso em todo o país. Um homem que recebe $1 desonestamente, é melhor fazer a restituição e devolvê-lo muito rapidamente, ou ele queimará em seu bolso. Alguns não entram. Nos dias de Noé, lemos que ele passou pelo dilúvio. Ele era o único homem justo, mas de acordo com a teoria de algumas pessoas, o resto daqueles homens que eram tão imundos e tão perversos demais para viver, Deus simplesmente os pegou e os levou todos para o céu e deixou o único homem justo a passar por esta provação. Bêbados, ladrões e vagabundos foram todos para o céu, dizem. Você pode muito bem seguir em frente e pregar que pode jurar o quanto quiser e matar o quanto quiser, e tudo dará certo, que Deus o perdoará. Deus é tão misericordioso. Suponhamos que o governador de um estado perdoasse todas as pessoas que os tribunais alguma vez condenaram e que agora se encontram nas suas prisões e penitenciárias. Suponhamos que ele deveria deixá-los todos soltos porque ele é tão misericordioso que não suportaria que os homens fossem punidos.
Acho que ele não seria governador daquele estado por muito tempo. Esses homens que estão falando sobre Deus ser tão cheio de misericórdia, que vai poupar a todos e elevar todos os homens ao céu, seriam os mesmos que diriam que um governador como esse deveria sofrer impeachment, que ele deveria não ser governador. Tenhamos em mente que as Escrituras dizem que há uma certa classe de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Agora, eu lhe darei a sanção, eu lhe darei a Escritura. É muito melhor apenas fornecer as Escrituras para essas coisas e então, se você não gostar, poderá brigar com as Escrituras e não comigo. Que ninguém diga que eu tenho dito quem vai para o céu e quem não vai. Deixarei que as Escrituras falem por si. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Dos seus pecados. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. Mas se o homem injusto disser, não me desviarei do pecado, vou me apegar ao pecado e ter o céu, ele está enganando a si mesmo. Um homem que rouba minha carteira perde muito mais do que eu. Posso permitir que ele fique com minha carteira muito melhor do que ele pode dar-se ao luxo de aceitá-lo. Veja quanto perde aquele homem que rouba minha carteira. Talvez ele possa ganhar alguns dólares, ou ele pode roubar meu casaco, mas ele não ganha muito. Veja quanto ele perdeu. Pegue um inventário do que aquele homem perde se perder o céu. Pense nisso. Nenhum ladrão herdará o reino de Deus. Para qualquer ladrão eu diria, não roube mais. Deixe-o pedir perdão a Deus. Deixe-o se arrepender de seu pecado e voltar-se para Deus. Se você obtiver a vida eterna, ela vale mais do que o mundo inteiro. Se você roubasse o mundo inteiro, afinal de contas não ganharia muito. O mundo inteiro não vale muito se você não tiver a vida eterna com isso, para se alegrar no futuro. Amém.